Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Jimmy Fener, direto de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eu estou trazendo uma temática aqui diferente, falando sobre os motivos para você voltar para a iGreen Energy, caso você já tenha ingressado lá em 2022, lá em 2023, e você que está curioso para saber um pouco mais sobre a empresa, se vale a pena ingressar ou não, esse vídeo também serve para você. São muito diferentes as iGreens de quando eu comecei e a que você está conhecendo agora em 2025. Quando eu comecei, o meu cadastro é de maio de 2022 e eu efetivamente comecei a trabalhar no final de julho, porque na época cético, né? Não tínhamos Vibra, não tínhamos Comerc, era tudo uma boa ideia e estava sendo executado, mas eu não sabia. Na época eu fiquei esperando meu primeiro cliente receber desconto, eu não tinha prova social nenhuma, desconfiado. Hoje você tem todas as confirmações necessárias antes mesmo de entrar, é só você ver o tamanho da Comerc, principalmente o tamanho do grupo Vibra, né? Então, endossando a operação para você. Então, se você está em dúvida em relação a tamanho de empresa, seriedade, então nem precisa assistir até o final desse vídeo, porque isso aí já está mais do que confirmado, está mais do que comprovado. Mas eu trouxe aqui alguns motivos, porque quando eu comecei, a empresa estava só em Minas Gerais, com uma operação iniciando no Mato Grosso, e eu trabalhei muito pela internet, então eu conversei com muita gente e vendi os meus olhos para essas pessoas, né? Como assim vendi os meus olhos? Aquilo que eu via, esse negócio aqui, se der certo, a gente vai ter isso aqui no futuro, em todo o Brasil, com várias soluções diferentes, com renda recorrente de clientes que você nem sabe quem é, porque você pode construir uma equipe. Então eu vendia os meus olhos, eu vendia a minha visão. Não por acaso, nessa época que não tinha nada na iGreen, eu sempre fui o maior recrutador da empresa. Por quê? Porque o meu caso ele era muito emblemático, eu não tinha nem sequer proximidade com Minas Gerais. Nada, eu tô aqui em Santa Catarina, isolado, trabalhando do meu escritório, na minha sala. Quando o pessoal via as minhas apresentações, falava, não, esse cara ou é louco, ou ele é muito visionário. E acho que louco eu não sou, talvez um pouquinho. Então muita gente comprou a mesma ideia que eu. Só que não basta ter ideia, tem que ter iniciativa, tem que ter estudo, tem que ter resiliência, você tem que aprender sobre o tema mais do que... Hoje tem a iGreen Academy. Quando eu comecei, eu tive que criar o meu próprio curso para as pessoas da equipe, depois até outras pessoas da empresa compraram. Por quê? Porque não tinha um curso, não tinha uma iGreen Academy. Eu criei o primeiro curso da empresa. Isso tudo fez com que a vida de quem começou lá atrás foi muito mais difícil do que você que está começando hoje. Eu pontuei aqui algumas diferenças fundamentais da iGreen de hoje para a iGreen lá de 2022, 2023, para você que já fez parte da empresa e quer voltar, ou até mesmo para você que está analisando. Expansão da conexão Green. Como eu falei, quando eu comecei aqui tinha só Minas e estava começando o Mato Grosso. Goiás tinha inaugurado uma operação, mas a empresa que nos fornecia lá em Goiás teve um pouco de azar e um pouco de desorganização, chamava BC na época, e eles foram muito lentos na injeção, foi só dor de cabeça. Então a empresa que começou Minas, abriu Goiás, até a história do Eduardo Martins vai muito de acordo com isso, né? Começou uma operação lá que demorou demais para o cliente receber energia. Quando foi receber energia, recebia e o cliente pagava, e leva meses para pagar as comissões. Então foi desafiador o estado de Goiás. Hoje Goiás tem várias outras fornecedoras, nem se faz mais negócio com aquela e tudo funcionando como um reloginho. Então, mais um desafio aí para você saber que nós passamos. É culpa da iGreen? Claro que não, isso aí acontece. Até mudou a distribuidora, quando nós começamos lá em Goiás era a Enel, hoje é Equatorial, esse processo também atrasou demais as coisas. Enfim, depois abriu Mato Grosso do Sul e Pernambuco. O negócio começou devagar. Hoje são 21 estados funcionando. São quase 30 distribuidoras de energia diferentes, se a gente for falar sobre, né, São Paulo, por exemplo, a gente atende CPFL, CPFL Piratiningas, CPFL Santa Cruz, Electro, Energisa. Já tivemos uma operação EDP inaugurada, tem clientes EDP pagando boleto, atualmente está em stand-by, mas logo pode voltar. Então só em São Paulo aqui, estou falando de 6 distribuidoras. Rio Grande do Sul tem 2, tem RGE, tem CEEE. Então ter uma operação dessa aqui não é fácil, não é barato, não é tão simples quanto alguma empresa pode falar para você que tem, nós temos em todo o Brasil. Eu duvido mesmo, né? Ainda mais com quase 3 anos de segmento, conhecendo todos os desafios.
Dentro da nossa equipe, inclusive, eu tenho o Pedro Mendonça, um queridão, nosso gestor por enquanto, em breve acionista. E o Pedro ele tem uma empresa de gestão de crédito de energia, né? Então ele atende consórcios e cooperativas e entrou na iGreen pelo tamanho da iGreen. Entrou como curioso para saber como é que a gente captava tanto cliente, acabou se apaixonando. Imagina, ele tem mais de 1.000 unidades consumidoras sob gestão, mais de 150 clientes e apaixonado, sabe dos desafios, né? Então quem é um pouco mais escolado no assunto jamais cai nesse papo de que começamos agora, mas atendemos todo o Brasil. Isso não existe não com energia por assinatura. Então temos operação em 21 estados hoje. Temos também, de diferença, novos produtos que eles têm alcance nacional. Então, o primeiro deles é mais simples, a conexão solar, que é o comodato de usina, onde o cliente tendo telhado, tendo crédito na praça e consumindo pelo menos R$400, ele pode se alistar para receber uma usina no próprio telhado para gerar a energia que ele mesmo consome. Ele paga um aluguel e depois de 4 anos você deixa de receber comissão recorrente, mas são 4 anos seguidos recebendo comissão recorrente. Esse aluguel dele vai ser de 6, 8 ou 10 anos, quando acaba o aluguel ele assume, ele vira dono do sistema, ele para de pagar a gente e então fica com as placas. É como se fosse um financiamento na base da confiança, só que o cliente fica até folgado porque ele não precisa pagar manutenção, não precisa pagar seguro, tudo isso quem faz é a gente, inclusive com o sistema da Huawei, tá? Marca chinesa que é considerada a melhor marca de lá. Quem conhece a minha história, quem está aqui no YouTube já faz tempo, sabe que eu trabalhei, meu último emprego foi na Claro, lá em 2012. Meu último emprego foi na operadora de telefonia Claro, e lá eu brigava para receber 1% de comissão quando o cliente pagava a conta de telefone. Por quê? Porque eu via que não existia nenhum tipo de fomento para que a gente tratasse bem o cliente da casa. O cliente só tinha valor quando ele era cliente da TIM, quando ele era cliente da Vivo, quando ele era cliente da Oi. Não faz muito sentido, né? Então a gente não ganhava nada quando contornava um problema, quando mantinha o cliente na casa, ele ia cancelar, a gente fazia uma retenção, não tinha nenhum tipo de bonificação. Isso é bem triste, mas ficou aqui, né? Eu quero receber 1%, pelo menos sobre uma conta de telefone. E aí, 10 anos depois eu conheço a iGreen e começo a ganhar sobre conta de luz. E 2 anos depois a empresa vai e me inaugura uma operação de telecom também. E hoje eu posso falar para você que nós recebemos no mínimo R$7 por cliente pagando conta de telefone todos os meses. Telefone móvel, né? Com algumas características únicas, os dados são acumulativos, os planos são flexíveis, o sinal ele é muito bom, porque ao mesmo tempo tem sinal TIM e sinal Claro aparecendo no telefone a operadora iGreen Telecom, sensacional, com o clube de descontos que os nossos clientes ganham também lá na energia, desconto na farmácia, no cinema, nas lojas online, são mais de 30 mil empresas credenciadas oferecendo esses benefícios. Acredito que em breve deve inaugurar a operação de cashback também para esse cliente, para que um cliente recomende outro e passe a poder até mesmo zerar a conta de telefone, assim como já acontece com a conta de energia, e isso funcionando em todo o Brasil. Estou com o caso agora do Henrique, o Henrique é um amigo e licenciado, a base do Henrique, ele mora em Rondônia, mas ele é piloto de avião. E ele contando que ele tinha a operadora Claro, e na base lá onde ele fica sempre sem sinal, fez a portabilidade, agora ele está tendo sinal onde ele não tinha antes, né? Então a gente está com cases, está com um histórico de gente que está não apenas economizando, ele mesmo mandou uma mensagem ontem falando, gente, eu estou economizando quase R$300 por mês de telefone por conta dos nossos planos, mas qualidade de sinal, né? Mas eu destaco aqui os dados acumulativos porque é muito legal você pensar o seguinte, no primeiro mês eu comecei com 50 GB, paguei R$99. Aí eu percebi que eu usei só 10, ficaram 40. Aí eu pergunto, para que eu vou contratar mais 50 se eu ainda tenho 40 do mês passado, se eu usei 10? Eu posso muito bem contratar 11 GB, que é o mínimo, e ficar com 51 GB para o mês seguinte. E se eu usar 10 de novo, eu vou ter esse super crédito, se um dia eu for viajar, precisar de mais saldo, tá ali. Eu vou continuar pagando o mínimo até que eu veja necessidade de contratar um plano maior. Isso é sensacional. E nós recebemos no mínimo R$7 por cliente. Por que no mínimo? Porque tem royalties. Você vira sênior, gestor, executivo, diretor e acionista aqui na empresa, né? Eu estou como diretor agora, então eu recebo R$4 de royalties. Ou seja, sobre o meu cliente eu recebo 7 mais 4, eu recebo R$11 de uma conta que eu repito, pode ser de R$ 54,90. É mais de 20% da conta do cliente, R$ 54,90. 20% disso não daria, não dá R$11. Então eu recebo
hoje mais de 20% da conta do cliente, começando com 7%, com R$7, que equivale a 12,8%. Mesmo sendo qualificado a nada, é muito mais do que 1% que eu queria receber lá na época da Claro. Então esse mercado está crescendo cada vez mais, o mercado das operadoras, a gente chama de operadoras virtuais, que o benefício maior é o PEC para o cliente, né? Não é apenas o sinal, é aquilo que agrega na vida do cliente as possibilidades para fazer com que ele se sinta pertencente a uma comunidade que pensa nele. Uma outra coisa incrível é que a conexão livre, que já estava disponível para clientes de média e alta tensão lá em 2022, quando nós começamos, nossa, tinha que ter uma demanda contratada de 500 kW. Não. 2022 tinha que ter uma demanda de 1.000. 2023 tinha que ter uma demanda de 500 kW de potência. Não estou falando quilowatt-hora, quilowatt de potência contratada. Isso aqui é a conta de R$80 mil. Aí 2024 acabou essa necessidade, basta que o cliente seja média ou alta tensão. Mas ainda assim, quando a gente começou, esse produto ele nos comissionava na captação do cliente. No começo, acho até que nada. E recorrente 0,4%. Então, o que era natural? Olhar e pensar, poxa, se eu posso receber 4% na conexão Green, por que eu vou ficar trabalhando, vou me dedicar muito mais, porque é um produto muito mais técnico, para ganhar 0,4% em cima de uma conta maior. Então, eu tive muitos casos assim, né, de licenciados que até começaram a estudar o produto, mas viram que era muito mais difícil e a recompensa era pequena. E a empresa foi melhorando, foi aumentando o comissionamento na cabeça. Então passou a pagar 4% na cabeça, já ficou mais interessante. Passou a pagar 10% na cabeça. Aí, mesmo sendo só 0,4% o valor da recorrência, pelo comissionamento imediato já estava valendo a pena sim estudar o produto, oferecer, ir atrás de cliente. E agora nós estamos recebendo 2% sobre esse mesmo produto. Então a empresa deu uma diminuidinha no desconto do cliente e está pagando 2% para nós. Antes era tudo para o cliente, pouco para nós. Agora ficou mais equivalente. Agora a gente está recebendo 2%, ainda recebendo os 10% na cabeça e 2% durante a vida útil do cliente da empresa aqui. E se o cliente renova, continuamos recebendo os mesmos 2%. São 4 anos de contrato, então eu posso fazer 48 vezes 2%, dá 96% de uma conta, quase uma conta cheia. Eu vou receber 10% na captação, dá mais de 100% sobre a conta que eu captar. Então se eu capto agora uma conta de R$30 mil de gasto de energia, recebo 3 mil à vista e recebo 48 parcelas aí de R$600 por mês. Gente, com 10 clientes desse perfil, você tem R$6 mil todo mês limpo, livre. Você pode ir tocar violão, pode ir para a praia, pode ir viajar, pode fazer o que você quiser, porque esse produto ele não tem inadimplência. Empresas grandes, né, de Mercado Livre quase não deixam de pagar só em casos muito delicados de recuperação judicial, falência. Tá? Um produto excepcional que melhorou demais. Então hoje vale muito a pena você também investir o seu tempo nesse produto. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, o mais importante, nós estamos muito próximos à abertura do mercado livre de energia para clientes de baixa tensão, que a gente chama de B3. Quem que é o cliente B3? É o cliente comercial e o cliente industrial. Todo cabeçalho de conta você vai ver que o cliente ele tem lá B1, B2 ou B3 se ele é baixa tensão. B1 é residencial, B2 é rural, B3 são as demais especificações. Mas comercial e industrial vai abrir mercado livre de energia agora em 2026. Ou seja, a gente está a praticamente um semestre da abertura total para a maior parte dos consumidores do Brasil. Que a esmagadora maioria dos consumidores de energia em volume de conta são B3. E os B3 vão poder migrar também. Se vai pagar alguma coisa para migrar, se vai ter que adequar alguma coisa, gente, eu não sei. Nem eu, nem ninguém que eu conheço sabe. O que nós sabemos é que essa abertura vai acontecer e você já teve a visão. Você já conheceu o negócio de forma antecipada, você já entendeu que esse movimento de migração ele é inevitável e que quem estiver antecipando ele, nós somos a primeira geração, nós somos a primeira leva de varejistas de energia do Brasil. Então, se você teve a visão, aproveite a visão que você teve, porque senão, daqui a alguns anos, você vai ficar olhando e pensando, poxa, eu estava lá. Naquele momento, eu estava lá e eu não aproveitei. Então, essa abertura de mercado livre para B3 vai ser divisor de águas.
porque a gente vai conseguir trazer muito mais benefício para os clientes, né? Diferente da energia por assinatura, mercado livre de energia, não depende de uma usina local. Por exemplo, a gente falou sobre EDP São Paulo, a gente tem Enel São Paulo. Enel São Paulo a gente nunca conseguiu abrir uma operação, por quê? Porque precisa ter uma usina solar ali naquela região. Abrindo o mercado livre, acabou isso. Não interessa se a energia foi gerada na Bahia ou no Rio Grande do Sul, o cliente vai poder utilizar a energia do mercado livre porque ela corre nacionalmente pelo Sistema Integrado Nacional. Então finalmente, o fim das limitações. E nós seremos, como já somos, a maior empresa de gestão de energia do Brasil com a Comerc Energia e os maiores varejistas de energia do Brasil com a iGreen Energy. Então fica o convite, se você já soube da iGreen Energy no passado e quer ingressar, fale comigo, vou deixar o meu contato aqui no WhatsApp. Essa é a sua chance de não ser a viúva da iGreen, aquele que vai ficar olhando para o passado e pensando, meu Deus, eu podia ser lá o Jimmy, eu podia ser lá o Eduardo Martins, eu podia ser o Evandro Martinez, eu poderia ser, sei lá, qualquer uma dessas lideranças que eu tenho certeza que daqui a algum tempo vão trabalhar só porque querem e não porque precisam. Um forte abraço para você, tchau, tchau.